Oi, gente! Tem barbante aí? E uma sobrinha de barbante assim, ó. Vocês têm também? Gente, hoje eu quero compartilhar com vocês uma dificuldade que eu tenho na hora de usar sobra de barbante. E assim, eu acho que vai parecer bobeira para a maioria das crocheteiras, porque essa é uma coisa que todo mundo acha que deveria saber. Mas eu resolvi compartilhar a minha dificuldade, por quê, gente? Porque eu sei que muita gente tá começando, muita gente também tá crochetando há muito tempo e às vezes vê vídeos e pensa assim, ai, todo mundo sabe. Só eu que não sei, né? E aí fica se sentindo assim como se fosse inferior, sei lá, né? Então, eu também já me senti assim e por isso eu prefiro compartilhar as dificuldades também, né? Mesmo que sejam bobas, porque às vezes alguém comenta alguma coisa aí nos comentários e isso me ajuda. Assim eu aprendo cada vez mais, porque tem sempre alguém que comenta alguma coisa que eu não sabia, e aquela dica funciona pra mim. E tem sempre alguém que comenta alguma coisa que às vezes eu até sei, mas que funciona pra outra pessoa também. Então, vamos compartilhar dificuldades, né, e não facilidades, porque às vezes você passa uma impressão de que é tudo tão fácil, tudo tão perfeito, e não é, gente. Não é fácil e nem perfeito pra absolutamente ninguém. Porque a vida real, ela é cruel. Então, qual que é a minha dificuldade? Quando eu pego um barbante assim, ó, eu faço, se for um pedido de uma peça só, tranquilo, esse cone aqui com certeza dá, eu não tenho nem o que pensar muito. Porém, a cliente pediu 2 peças, e aí eu fico lá, ai meu Deus, será que dá, será que não dá? E muitas vezes, gente, eu fiz, e quando chegava ali na penúltima volta, assim, ou na última carreira, o barbante acabava e não dava mais. Então, eu comprei esse novelador justamente por isso. Pra tirar todo o barbante daqui, né? Novelar e ver o peso real. Porque aqui, ó, eu vou até marcar, ó, mas tá aparecendo 146 gramas. Com o cone, né? Ó, 146 gramas. Então, o que acontece? Eu fiz uma peça aqui e eu vou pesar pra ver quanto que ela pesa, tá? Aqui com os arremates. Sempre que você vai pesar, tem que deixar os fiapos junto, tá? Porque esse é o peso real, esse é o tanto que você vai gastar de barbante quando você precisar. Ó, esse suplazinho todo em cru ficou com 58 gramas. Vou marcar aqui. Então, ó, se eu tenho 146 gramas e o meu cone tem 58 gramas... Teoricamente, esse barbante aqui que tá no cone, que são 146 gramas, daria pra fazer, né? Porque tira aqui umas 20, 30 gramas do cone, e aí, o que que acontecia? Muitas vezes eu ia lá, tentava fazer e quebrava a minha cara, porque na última volta do segundo suplá já não dava. Então, aqui o que eu resolvi fazer, né? Como eu tenho aqui o novelador, eu vou tirar todo o barbante. Quem não tem novelador, gente, é muito simples, é só fazer como eu, quando não tinha. Você tira do cone e faz uma bolinha, né? Quando eu não tinha esse novelador aqui, era exatamente o que eu fazia e não morri não, deu tudo certo. O ruim é o quê? Gasta tempo, mas é melhor você gastar o tempo aqui novelando ou enrolando um barbante do que você gastar tempo fazendo uma peça e descobrir que na última peça, no final da última peça, não dá mais. Deixa eu levantar mais um pouco, que tem gente que tem curiosidade pra ver certinho, certinho, né? Aí, ó, acho que assim ficou bem melhor, hein? Ó, então vamos lá. Aí eu vou novelar o cone inteiro aqui no novelador. E vamos conversando, né? Porque conversar é a melhor parte. Então, várias vezes o que acontecia? Tô eu lá fazendo a primeira, que dá tranquilo, eu sei que dá. Tô eu lá fazendo a segunda, e daí faltando 1 ou 2 carreiras pra acabar, simplesmente o barbante acabava. E eu pesei e eu tinha praticamente, né, não de certeza, mas praticamente certeza que daria. Isso deixa a gente meio chateado, porque o que que eu fazia? Eu pegava um outro cone e eu tinha que fazer as 2 peças inteiras. Eu não podia, não dava pra eu fazer uma só, porque daí o barbante já era diferente dessa sobrinha que eu tenho. E com isso, o que que acabava acontecendo? Eu fico com um monte de sobras que tem uma quantidade boa, com mais de 100 gramas de barbante no cone, por medo de usar e não conseguir, e não dá certo, né? Então, por isso que eu comprei esse novelador, pensando nessas sobras, né? Além de ficar bem bonitinho, além de ser super rápido, né? Tem gente que acha assim, ah, você tá gastando tempo enrolando, por que que não faz logo uma bolinha ou coisa do tipo, né? Porque se existe uma peça, uma ferramenta que pode me ajudar, se eu tiver dinheiro eu compro, né?
Só não compro se não tiver dinheiro, gente. Ou se falar assim, ah, nem faz diferença. Mas como eu tenho aqui, tava com dinheiro no dia, tava na promoção, tinha cupom de desconto, gastei. Olha só. Então, fiz aqui o novelinho, tá vendo? O cone esvaziou, ó. E vamos ver quantas gramas eu tenho aqui no cone. Aliás, no cone não. Quantas gramas eu fico no novelo sem o cone? Põe isso aqui pra cá. A minha balança renasceu das cinzas, tá, gente? É a mesma, não comprei outra. Ela simplesmente resolveu que ela vai funcionar. E tá funcionando. Então, ó, 108 gramas. 109, né? Vamos lá. Sem o cone, 109 gramas. E aí, 58 vezes 2. 2 vezes 8, 16 foi 1. 2 vezes 5, 10 com mais 1, 11. Eu precisaria de 116 gramas para fazer dois suplás. Olha só. Tomara que esteja certa essa conta aqui, né, gente? Não é possível que eu errei uma conta de 2. Mas, enfim, né? Às vezes eu fico nervosa aqui quando eu faço conta com vocês, com medo de falar errado e parecer burra. E eu não ligo não, mas eu fico nervosa. Não ligo, mas fica nervosa é uma contradição bem legal, né? Mas, enfim, ó. Então, eu precisaria de 116 gramas de barbante. Eu tenho 109. Olha só, por causa de pouquinho, gente, de 6 gramas, não, de 7 gramas, não vai dar. Então, o que eu poderia fazer? Me arriscar, viver perigosamente e diminuir aqui o tanto que eu deixo no começo, né? Alguém falou bem isso pra mim. Ai, mas você deixa muito fiapo aqui na hora de arrematar. Mas, gente, eu não gosto de deixar um pedaço muito pequenininho e depois, na hora de esconder o fio, além de dar muito trabalho, porque você tem que ficar ali, né, cutucando até passar o pedaço por dentro, né? Ainda tem a questão que, se você passa por 2, 3 ou pontos aqui só pra esconder, quando lavar esse ponto, ele vai voltar aqui, ó, e vai ficar assim, ó, com essa parte espichadinha pra fora. Assim, ó, vai ficar assim. Se você deixar um arremate muito curto, ele volta. Então, você tem que deixar um arremate comprido para que você possa passar, ó. Você vai descendo e trançando, passa por 4, 5, 6, né, pontos. Porque se ele voltar de um, ele fica escondido atrás do outro. Agora, se você passou por 3 só e ele volta, né, dá aquela encolhidinha e volta, ele vai espichar, porque ele vai ficar por cima. Bom, talvez não aconteça com todo mundo, mas no meu ponto, no estilo de ponto que eu faço, que é bem apertado, que só não dá. Então, aí eu tirando do cone, né, fazendo aqui o novelinho, ou fazendo uma bolinha também, durante muitos anos eu fiz a tal da bolinha e deu super certo. O que acontece? Eu precisaria de 116 gramas. Não vou nem me arriscar. Não adianta se arriscar, porque eu tô vendo que não vai dar. Ah, mas usa uma agulha mais fina. Tem várias dicas, né? Usa uma agulha mais fina nas últimas carreiras, que daí dá. Dá, mas vai dar diferença no outro que eu já fiz. Eu vou ter que desmanchar, então, as 2 carreiras desse, mais 2 carreiras... Para nas 2 carreiras do próximo eu fazer com a agulha fina e esse aqui também para arriscar e ver se eu ganho ali algumas gramas. Então, eu não faço mais, gente. Aqui, ó, eu pesei. Eu vi que não dá, então esse barbante não dá para eu fazer 2 peças. Eu consigo fazer mais uma, né, que é o que eu vou fazer agora. Eu vou pegar essa sobra, vou fazer mais uma e vou juntar com essa, porque esse daqui eu fiz com esse mesmo cone de barbante. Então, eu tenho 2 e vai sobrar. E assim, eu vou fazer a segunda peça... E vou contar aqui pra vocês quantas gramas sobraram desse cone aqui. Porque assim, eu vou saber se esse cálculo aqui mirabolante deu certo ou não. Às vezes, pra minha frustração, daria pra fazer mais um, sabe? Então, por exemplo, esse aqui eu envio pra uma pessoa e aí eu tenho que fazer mais 2. A minha ideia era pegar essa sobra, fazer os 2. Então, esse pedido aqui já estaria pronto e eu já estaria adiantando mais 2 peças que seriam pra uma segunda pessoa. Porém... eu acabo não tendo coragem. Por isso que eu falei que é uma dificuldade. Porque eu não tenho essa coragem. Porque de várias vezes que eu tentei, eu me lasquei. Porque não deu. Eu já tinha enviado esse aqui para outra pessoa. Aí eu acabo fazendo ali um supply e quase 90% do outro acaba. E o que acontece? Eu vou ter que parar aquilo ali, pegar um outro cone e fazer os 2. Porque a tonalidade, né, a espessura não bate. Vocês entenderam qual é a minha insegurança? E eu já testei muito, já tentei muito, mas só consegui, assim, confiar no meu taco, vamos dizer assim, confiar na minha agulha. No meu taco não, hein? Confiar na minha agulha depois que eu comecei a fazer isso. Tirar do cone, pesar, aí eu faço aqui a minha conta mirabolante. Se eu achar que não dá, eu já nem tento, certo? É assim que eu confio no meu taco, nem tentando, né? O meu taco não, gente, é assim que eu confio na minha agulha, nem tentando. Só que daí agora eu vou fazer, né, como eu tenho,
eu tenho a encomenda de uma peça para uma pessoa e depois eu tenho 2 peças para outra pessoa. Então, eu vou fazer mais um, vou pesar, e aí, se o tanto que sobrar lá tiver mais de 58 gramas, ou 58 ou mais, aí eu tento fazer mais um e eu vou mostrando aqui pra vocês. Bora ver? Comenta aí se vocês têm essas inseguranças também aqui no trabalho de vocês. Eu tenho. Olha só, gente, fiz então mais uma pecinha aqui. Eu não lembro se eu falei, mas esse barbante aqui é número 6, tá? E o tantinho que sobrou foi esse aqui, ó. Com cuidado, pegando com cuidado pra não se desmanchar. Agora eu vou pesar pra ver. Se deu 58 gramas, né? Se tenho aqui 70... Eita lasqueira! Vou pesar pra ver se eu tenho 58 gramas aqui ou mais. Tomara que tenha mais. Ó, gente, 51 gramas, tá vendo? O peso, ele sempre vai oscilar. Às vezes você tem 100 gramas, faz uma peça achando que vai ter 50 gramas e de repente você gastou 55, 60 gramas. Depende muito aqui da tensão do seu ponto. Eu deixei um pedaço grande, ó, no começo, um pedaço grande no final, pelo bem da minha sanidade mental, porque a parte do arremate, ela já é chata. Se você deixa um fiapo muito pequeno aqui, você só se estressa. E eu já fiz muito isso, tá? Então, se eu tô falando é porque eu já vivi. Então, pra não acontecer de novo, eu deixo já um pedaço grandinho ali. Outra coisa, eu tenho 2 encomendas, né? Uma das encomendas é uma peça só. E a outra encomenda são 2 peças. Então, por isso que eu resolvi fazer esse vídeo aqui com essa dinâmica, porque não foi um trabalho perdido, não foi um tempo perdido. Eu queria que tivesse dado para fazer 3, mas não vai dar. Não adianta que eu ficar inventando história, não, porque não vai dar. Então, o que eu vou fazer? Aquele ali, 51 gramas, então não dá para fazer mais um. Essas 2 peças aqui eu pego e faço para a segunda pessoa que eu ia fazer. Então, ela pediu 2 peças, ela vai receber essa daqui. E agora eu pego um outro barbante, um outro cone que tenha bem pouquinho, pra fazer uma peça só. Daí eu tenho esse aqui, ó. Vamos tirar esse. Vou pesar pra ver no cone quantas gramas tem. Ó, deu 109 gramas. Então, se eu preciso de 58 gramas, com certeza vai dar, gente. Por quê? Porque mesmo que eu gaste um pouquinho mais, que eu gaste 60 gramas, 70 gramas, 109 gramas, tirando 20 e 30 gramas ali, eu acredito que dê. Mas eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou tirar do cone, vou novelar, vou pesar de novo e vamos ver, né? Então, ó, tem 109 gramas. Vou marcar aqui, porque senão eu acabo esquecendo. E aí eu vou novelar e a gente continua essa conversa. É interessante a gente falar sobre isso, né? Porque são coisas que acontecem comigo o tempo inteiro. Eu sempre fico insegura todas as vezes que eu vou usar uma sobra de barbante. Eu não gosto de fazer as coisas muito coloridas, assim, sabe? Ah, vou fazer um pedacinho desse, um pedacinho daquele. Não, eu utilizo as sobras nas minhas encomendas. Então, eu tenho aqui várias sobrinhas assim, ó, de barbante cru, onde eu deixo pra usar quando entrar a encomenda de uma peça, de 2 peças, né? Acontece assim, que eu tomei a decisão, né, de que eu vou usar essas sobras dessa forma. Então, como eu não trabalho com pronta entrega, eu trabalho apenas sob encomenda, eu preciso usar minhas sobrinhas de uma forma inteligente. Então, por exemplo, eu tô juntando muita sobra, não tá dando para usar nas encomendas. Às vezes, eu adiciono um novo modelo ali na minha divulgação, já com a intenção de utilizar essas sobras. Eu não tenho tempo de fazer uma pronta entrega, pegar essas sobras de barbante e criar ali o produto para poder fazer a divulgação, né? Então, eu pego um modelo só, né? Vamos dizer que nesse aqui, cru com a bordinha colorida. E eu tenho muitas sobrinhas bem pequenininhas que dariam para fazer aquela bordinha colorida. Então, eu já começo a divulgar mais, né? Intensificar um pouco a divulgação desse modelo que usa somente um pouquinho ali, algumas graminhas de barbante, 20 a 30 gramas, né, na finalização. Opa! Então, ó, durante esse vlog aqui, eu tô utilizando, já vou tá desocupando, ó, 2 cones, certo? E, ó, quase no fim. Aí, agora a gente vai pesar sem o cone pra ver quantas gramas tem. Ó, 75 gramas, então eu consigo fazer mais um suplazinho desse daqui. Esses 2 aqui, eles são exatamente iguais, utilizando o mesmo cone.
aquele lá eu posso fazer para a pessoa que pediu só uma peça. Se eu não trabalhasse somente sob encomenda, se eu tivesse aqui bastante pronta entrega, se eu trabalhasse com pronta entrega, eu poderia pegar essas sobras e fazer sempre isso, já criar alguma coisa que tivesse dentro desse peso. Aqui ele deu com sobra, então eu sei que dá. Se fosse antigamente, antes de eu ter o novelador, antes de eu ter a balança, essas seriam sobras que eu ia deixar guardado aqui para sempre, por muitos e muitos meses, por medo de não dar e não gastar o meu tempo. Gente, a parte mais importante desse nosso mundo, assim, do artesanato, para quem trabalha com alguma coisa feita à mão, é a parte do tempo. Não é o modelo, não é a marca do barbante. Esses dias eu comentei assim, eu vou até novelar esse restinho aqui, só para ficar o novelo mais durinho. E a gente continuar o papo, né? Essa sobrinha. Esses dias eu falei sobre cor, barbante e tal, né? Foi um vídeo que eu falei sobre o barbante rosa. E daí a pessoa falou assim, que eu falei assim, que eu levo em consideração a cor, né? Eu levo em consideração, o quê? Se tá fácil de trabalhar ou não, o resultado final da peça, né? Mais ou menos isso. E alguém comentou assim, nossa, você não leva em consideração a qualidade do barbante? E, gente, claro que eu levo em consideração a qualidade do barbante, mas eu não me apego à melhor qualidade. Por exemplo, tem barbantes que são excelentes e é inquestionável. Todo mundo sabe que o barbante é bom, mas eu não trabalho com ele, assim, o tempo inteiro. Eu não mostro aqui, eu trabalho até bastante, mas eu não mostro aqui. Por quê? Porque o suplá, peça, o tapete, em geral, vai sair bem mais caro. E eu sei que eu não consigo vender nessa quantidade que eu preciso. Eu não posso me dar o luxo de vender um kit de suplá por mês. Eu não posso me dar o luxo de vender um kit de suplá por semana. Eu trabalho com uma rotatividade de pedidos bem grande. Então, eu acabo ganhando muito na quantidade. E é por isso que eu trabalho com peças pequenas, com peças rápidas, porque eu consigo produzir bastante. Ó, vamos ver em quantas gramas ficou aqui. Ó, 52 gramas. Certinho. É o finalzinho daquele cone lá, né? E esse daqui eu vou fazer mais uma peça agora para poder fazer então a da primeira pessoa. E assim, para quem tá curioso, gente, não dá para usar junto. Esse daqui é um pouquinho mais claro do que esse, ó. E dá a diferença. Eu pensei, né? Nossa, quando eu separei aqui pra fazer o vídeo, pra conversar sobre isso, né? Eu pensei, poxa, podia dar pra misturar, mas não vai dar não. É um de cada coisa. E agora, bora continuar o crochê. Ô, gente, já tem 17 minutos de vídeo. Quem ainda não curtiu o vídeo, mas tá até agora aqui, curte o vídeo pra ajudar. E, gente, comenta aí que vocês viram que eu desocupei 2 cones hoje. Gente, antes de começar aqui, eu vou anotar no papel, ó. Eu tenho 75 gramas de barbante fora do cone, hein? Que tinha 109, né? Aí ficou 75. Agora eu vou fazer o suplá e vamos ver como que vai ser o resultado final. Depois eu vou pesar os 3 pra gente ver a média de gramas que ficou em cada um. Porque cada um acaba ficando com gramas diferentes, gente. Às vezes é 1 ou 2 gramas, às vezes a gente acerta cravado assim mesmo. Um ficou com tanto e outro ficou com tanto. Exatamente igual, mas é raro, eu nem conto com essa possibilidade porque são poucas as vezes que acontece, porque tudo depende da tensão do ponto, tudo depende de tudo que tá acontecendo aí. E agora bora fazer o terceiro. Terminei o terceiro, gente. Olha só, então aqui eu tenho 2 pedidos, né? Uma peça para uma pessoa, 2 peças para outra. Ainda falta fazer o biquinho colorido em volta, né? Mas esse vídeo aqui é sobre usar essas sobras aí e sobre dificuldades, não é verdade? Então, olha, desse segundo conezinho sobrou isso aqui de barbante, ó. Vou pesar. Então, eu tinha marcado aqui, né? Eu tinha 75 gramas, depois que eu tirei do cone. Me sobrou 21 gramas. Se fossem iguais, daria para eu fazer mais um suplá aqui, né? Mas não são, então eu vou deixar para fazer porta-copos, né? Talvez até para fazer o porta-copo que vai de brinde com esses pedidos aqui, mas em outro vídeo eu mostro para vocês. Agora eu quero pesar para ver quantas gramas ficaram cada um. Vou até anotar também para não ter perigo, ó. 54 gramas o primeiro. E aqui tá antes de arrematar, tá bom?
O segundo, 59. Tá vendo como tem variação? 58 no final, né? Peraí. É 58. Então, deu 4 gramas a mais do que o primeiro. E o terceiro... 58 também. Então, os irmãozinhos gêmeos. Gêmeos no peso, né? Tá vendo, ó? Aí, aqui, então, pra fazer 3, eu utilizei 169 gramas. Então, lá no começo, olha só, eu tinha um cone que tinha 146 gramas. De qualquer forma, eu não conseguiria mesmo fazer as 3 peças. Eu achei que dava, achei que não dava. Fiz lá os cálculos, né, mirabolantes, né? Poderia ter dado para fazer mais 2, mas aí tirando aqui não deu. Então, você vê que dá para fazer um cálculo. Só que eu nunca confio 100%, gente. Então, eu acho que, para mim, isso acaba ficando meio confuso. Então, eu sempre tenho medo de não dar, porque eu já tentei tantas vezes confiar nas contas e acabou não dando. Porque vocês viram, ó, um ficou com 54 e os outros 2 ficaram com 58. Ou seja, eu não posso confiar em mim mesma, fazendo a própria peça, utilizando a mesma agulha. E assim, eu fiz assim, essas 3 peças assim, seguidinhas mesmo. Então, tava com a mesma tensão de ponto, pelo menos o mais próximo ali possível, mas ainda assim deu diferença. Então, é uma dificuldade que eu tenho. Claro que não assim, se eu pegar um cone cheio, aí eu peso, eu sei se vai dar ou não aproximadamente. Agora, se eu estiver pegando, enquanto eu vou conversando, vou renovelando esse aqui que ficou, né, sofridinho. Mas é só por causa que eu tô conversando aqui. Normalmente eu não fico novelando 500 vezes não, tá, gente? Só pra matar o tempo aqui. Então, aí, se eu pegar um cone cheio, eu sei que ele vai render. A minha dificuldade são com as sobras, né? As minhas dificuldades, né? O meu receio. Então, eu acabo deixando essas sobras de lado, né? Pra poder utilizar um cone cheio. Porque eu sempre tenho um cone fechado de reserva. Só que agora, com o novelador, tá sendo bem mais fácil. Porque, tirando do cone e pesando o tantinho que tem, a gente consegue... Olha que belezinha que fica. A gente consegue ter a noção ali exata, com a certeza, gente, né? Que vai dar ou que não vai dar. Às vezes você tem dúvidas, por exemplo, aqui, que nenhum teve 4 gramas a mais... poderia ser que fizesse a diferença. Então, eu falei assim, vou tentar, porque por causa de 4 gramas, talvez eu conseguisse. Eu já deixo uma margem de erro de 10 gramas, tá? Então, um suplá desse aqui teve 54 gramas. Se eu for pesar só o conezinho assim, eu quero que tenha entre 60 e 64. 10 gramas a mais do que eu anotei aqui. Porque daí é certeza absoluta que eu não vou perder tempo fazendo aquela peça e chegando no final... tendo alguma diferença. O que foi que eu já fiz? Eu já fiz a peça e chegou, por exemplo, aqui fiz essas 3, né? Aí, no final, eu acabei fazendo o seguinte, não deu. Aí, eu catava, desmanchava 2 carreiras de cada suplá, pegava e fazia com outro barbante. Com outro barbante não, com outra agulha. No começo também, isso eu não recomendo, tá? Mas eu tô falando assim, bem real mesmo. Eu já peguei, por exemplo, aqui, eu sei que esses 2 cones, eles têm uma tonalidadezinha um pouquinho diferente. Aí eu desmanchava, por exemplo, a última carreira dos 3 e fazia com esse outro barbante. Essa ideia não é legal, eu já fiz logo no comecinho assim, por falta de experiência mesmo, mas não é legal porque... o cliente vai perceber a diferença da tonalidade. Às vezes é bem pouquinho, gente. Tem vezes que até a gente confunde, né? Você fica olhando, será que é igual? Será que não é? Parece que tá diferente, parece que não tá. Mas eu não. A minha insegurança não me deixa fazer isso. Porque além de achar que é injusto o cliente ficar com uma coisa numa tonalidade diferente do que deveria ter sido, eu ainda acho que o cliente vai reparar e vai reclamar. E é muito chato, né? Você ficar assim... sabendo que você fez coisa errada e esperando que o cliente reclame. Então, para não ter esse perigo, bora fazer tudo certo. Não, o barbante ficou faltando só uma carreirinha, né? Você ia gostar de comprar uma roupa e de repente a barra da calça a barra da calça, ela tá num tom de azul jeans assim diferente do resto do tecido? Não, então a gente tem que ser bem consciente aqui com o nosso trabalho. Mas eu confesso que eu já fiz logo no comecinho por falta de experiência mesmo, de achar assim, eu acho que dá, sabe assim? Mas depois eu mesmo fico me martelando, preocupada
com aquilo, me sentindo assim, como é que fala? Errada, porque eu tô, né? Tô errado, o cliente tá pagando. Não importa se você vendeu super barato ou se você vendeu caro. Não importa. O que importa é que você fez corretamente. Teve gente que já me deu sugestão, né? De usar esse tipo de diferença assim numa peça e colocar pronta entrega. Ou seja, o cliente vai olhar, ele vai ver que tem diferença e ele vai comprar. Ainda assim, eu não acho legal. Da minha parte, eu não faria, por quê? Porque depois que lavar, pode ser que a tonalidade fique totalmente diferente. E de repente, uma coisa que poderia ser tipo um degradê, ficou parecendo um defeito, né? E aí você suja o seu próprio nome, né? Agora, você vai fazer para uma vizinha, para uma amiga, para você mesma. Gente, a gente tem mania de fazer as coisas pra gente mesmo de qualquer jeito, né? A nossa casa eu vejo como uma vitrine. Eu quase não recebo visita aqui em casa. Como eu não saio quase nada, quase não vou na casa de ninguém, ninguém também vem na minha casa. E eu adoro isso, tá, gente? Gosto de ficar aqui isoladinha mesmo. Mas, imagina que alguém vem na sua casa, ela vê ali um suplá bonito aqui no cantinho, olha que lindo que tá esse aqui, né? E aquilo chama a atenção dela pra ela comprar alguma coisa de você, ou até mesmo comentar com outras pessoas. Nossa, eu fui na casa da Lu, tinha um suplá tão bonitinho, tinha uma toalhinha tão bonitinha lá na mesa, não sei o quê. Às vezes até tira uma foto pra mostrar pra alguém, né? Agora, se você faz sempre as coisas assim, com cores que não combinam, com sobra, com cores que não combinam, com sobras que não estão batendo, sabe aquela coisa assim, ai, fiz só pra aproveitar, não ficou legal, mas é pra mim mesmo, né? Não é legal por quê? Porque você tá com uma vitrine feia, vamos dizer assim, a sua casa é a sua vitrine ali dos seus trabalhos, e você tá deixando na sua vitrine as peças assim, mal feitas, vamos dizer assim, feitas de qualquer jeito. Então, se você tem pessoas que frequentam a sua casa, faz uns trabalhinhos bonitinhos pra você, faz questão de deixar ali o mais bonitinho pra chamar a atenção, e isso ser uma vitrine bonita, onde as pessoas vão sair da sua casa e comentar com outras pessoas, e essas pessoas que ouvirem vão ficar curiosas para conhecer o seu trabalho também, né? Uma coisinha boba, mas que às vezes faz a diferença, né? Para mim não faz muito, porque que nem eu falei, eu não vou muito na casa de ninguém, e ninguém vem na minha casa, então eu gosto de ficar aqui no meu canto, né? Mas para quem tem uma casa bem movimentada, quando eu morava com a minha casa era, nossa, o ponto de encontro de tudo, né? Casa da mãe. E então, valeria a pena você colocar ali uma toalhinha com um vasinho, um tapete legal na porta, sabe? Já começam ali as encomendas. E ó, gente, não pega encomenda fiado. Lu, quanto que custa? Custa R$15, né? Aí, então faz 2 pra mim. Normalmente a gente nem pega a entrada, né? Faz depois, né? Aí você vê aí como que você vai trabalhar. Mas o ideal seria, faço sim. Você tem que me dar, então vai ficar R$30. Tem como você me dar R$10 agora, R$15 agora, só pra comprar o barbante, pra repor aqui? Aí, normalmente a pessoa, principalmente o parente, não vai dar nada. Não, agora não dá, mas pode fazer aí que quando estiver pronto eu faço. Dependendo se você estiver bem no comecinho mesmo, vale a pena você pegar com o seu dinheirinho, para você criar um portfólio, para você fazer os produtos e tirar foto. Espero que você consiga fazer isso. Eu espero que as pessoas que falaram que iam ficar, realmente fiquem com esses produtos, mas pensa assim, pelo menos você teve a motivação para poder fazer as primeiras peças e postar, tirar foto, divulgar para vender. Gente, então, né, o saldo de hoje, né, na verdade o saldo desse vídeo são 2 cones vazios. Ainda sobrou esse tiquinho aqui, mas eu vou acabar com eles ainda hoje, porque eu vou fazer a base pro porta-copo, sabe? E tá aí o meu dia. Meu dia não, minha manhãzinha de trabalho. Acaba demorando um pouco mais por causa dessas pausas para poder mostrar aqui. Mas eu tô amando, gente, conversar com vocês. Vocês são aqui as minhas companheiras do crochê. E quem gostou desse vídeo, quem chegou aqui até o final, comenta aí que nós somos todos colegas de trabalho. Independente de você fazer crochê ou não, você tá trabalhando comigo aqui. Então, somos colegas de trabalho e hoje a gente trabalhou junto. Todos os dias, né? Praticamente a gente tá trabalhando junto, mas comenta aí. Lu, hoje a gente trabalhou junto. Curte o vídeo, se inscreve no canal e bom crochê!